E aí galera, hoje a gente vai fazer um vídeo meio diferente. Eu tenho muitas coisas assim pra explicar, algumas coisas pra falar. Eu acabei de chegar de uma entrevista de emprego, então eu tô com um uniforme não, um scrub, que é um workwear, é uma vestimenta de trabalho que eles pedem pra gente ir. E eu vou falar um pouco sobre os motivos de a gente ter vindo pro Canadá, como aconteceu isso, os tipos de visto, como foi o processo. Vou colocar tudo um pouquinho detalhado aqui pra vocês, espero que vocês gostem. Bom, o início de tudo aconteceu, acho que faz uns 2 anos, assim quando eu e Bruno a gente resolveu ficar junto, quando a gente começou a namorar. Ele já falava há bastante tempo a respeito da possibilidade de ele querer se mudar pro Canadá e tal, era um sonho dele muito antigo. Então eu já peguei o trem andando, eu só comecei a ouvir as coisas que ele falava, as coisas que ele pesquisava em relação à imigração, a visto de estudo, essas coisas. E com o tempo, a gente passou um ano, a gente se conheceu, a gente fez um ano de namoro. E aí a gente começou mesmo a ver bastante conteúdo a respeito de imigração para o Canadá. O Bruno ele já morou na Irlanda por quase um ano, ele foi fazer um intercâmbio lá de idiomas e tal, e ele acabou ficando para trabalhar, ele conseguiu trabalhar um pouco lá, e ele retornou para o Brasil por conta da pandemia. Então, no início de 2022, que meio que foi assim, olha, você quer ir comigo? Aí eu falo, eu quero, mas tinha muitos poréns, porque mudar de país não é simplesmente, vamos, você tem que ter um planejamento prévio, você tem que ter um planejamento financeiro, a sua cabeça também, porque você vai deixar a sua vida no Brasil e começar uma vida nova do zero em outro país. Então é muita coisa a se pensar. E quando ele fez essa proposta, tinha muitos poréns, porque a gente estava junto há apenas um ano e a gente meio que morava em cidades diferentes. Ele morava em Natal, eu morava em João Pessoa. Era muito bom, mas era muito recente, então teve toda uma conversa por trás para ajustar os planos do futuro e tudo mais. Então o primeiro passo foi a decisão. Por que a gente quer sair do Brasil? Quais os motivos? Para onde a gente vai? Tudo isso é feito através de muita pesquisa. A gente assistia muito vídeo no YouTube, muito conteúdo de blogueiras e pessoas que vivem aqui, que mostram a vida do dia a dia. Então a gente teve que filtrar muito tudo que a gente estava assistindo. Porque tem gente que vai vender, tipo, o Canadá é um país maravilhoso, todo mundo vai, todo mundo que vem fica rico. E tem aquelas pessoas que elas realmente falam como é viver, as dificuldades que você vai encontrar aqui, que você encontra em qualquer país. Se você sair do Brasil para começar uma vida nova, você vai encontrar dificuldades querendo ou não, porque é realmente começar do zero. Então, para muitas pessoas, às vezes, não vale a pena. Tem gente que vem pro Canadá e percebe que a sua vida no Brasil poderia crescer ainda mais na sua carreira, que às vezes a pessoa estuda, constrói uma carreira e deixa tudo para trás para poder mudar de país. Então, para muita gente não vale a pena, muita gente volta pro Brasil por causa dessas questões. Tem vídeos de pessoas falando que voltaram pro Brasil com 3 meses. Você vem, deixa tudo, gasta dinheiro com passagem, vem pro Canadá. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Vir para o Canadá é um investimento de vida. Você está investindo em algo muito grande. E nessa decisão do início de 2022, a gente começou a pesquisar bastante, pesquisar a cidade, qual era o estilo de vida que a gente queria, qual cidade a gente queria. O Canadá é muito grande, então você tem que decidir o que mais se adapta ao seu estilo de vida. Às vezes você vai para uma cidade em que o salário mínimo compensa mais, ou que tem mais coisas da sua área de trabalho que você já trabalhava no Brasil, que facilita mais a sua entrada no mercado de trabalho daqui. Ou você pode ir pelo estilo de vida, mais perto das montanhas, o que é melhor pra você. Isso é muito individual. Tem gente que fala, eu nunca moraria em Toronto, não sei o que, fala mal, mas para uma pessoa, às vezes, é aquilo que ela precisa. Então não tem isso de uma cidade melhor, uma cidade pior. Inclusive, vir para Vancouver, para British Columbia, não era o nosso plano A. A gente tinha um plano A, um plano B, um plano C. Então a gente veio mais por causa da oportunidade do college do Bruno e oportunidade de imigração. A gente viu que pra gente funcionava melhor vir para a província de British Columbia. Então, depois de muitas pesquisas, quando a gente disse agora a gente precisa agir, colocar o plano em prática, foi a questão do tempo. O Bruno ele queria vir muito no ano de 2023. E essa é uma questão delicadíssima. Muita gente vai vender para você
É super fácil, é super barato, você consegue vender qualquer coisa, vende sua casa, vende seu carro, você consegue. Então o passo 2 é o seu planejamento financeiro. Isso está interligado diretamente com o seu método de imigração, o seu método do jeito que você vai vir. Se você vai vir com uma oferta de emprego, se você vai vir com um college, se você vai vir fazer um mestrado, eu não sei. Então o seu planejamento financeiro também está muito alinhado a isso. O tanto de dinheiro que você precisa para se manter aqui, que é o que você vai ter que comprovar para o governo do Canadá. Você vai ter que planejar, vai ter que ter esse dinheiro disponível. Não pode ser um empréstimo do seu banco. No Brasil você pega um empréstimo para... Não, isso não pode. Esse dinheiro tem que estar na sua conta disponível a qualquer momento. Para isso você pode sim usar um sponsor. O sponsor é um patrocinador. Você vai receber uma doação de um dinheiro. Esse patrocinador pode fazer uma carta que ele ali vai dizer que ele está disposto a arcar com as suas despesas caso necessário enquanto você estiver no Canadá, enquanto no período do seu college ou algo do tipo. Mas essa parte do financeiro vai depender muito. Eu não sou uma consultora de imigração, então eu aconselho vocês, se vocês tiverem dúvida a respeito disso, falar melhor com uma consultora de imigração. No nosso caso, o Bruno ele veio para um college público, e eu vim com visto de trabalho acompanhando ele. E na nossa preparação, a gente teve que ver muita questão de o visto de estudo dele atrelado ao meu, se ele com visto de estudo dele eu conseguir um visto de trabalho, porque vir sozinho também é uma despesa maior. Normalmente os colleges públicos, né, que na verdade não são públicos porque você paga, eles oferecem até então, né, até no ano de 2023 eles ofereciam essa proposta de que se você viesse com o seu parceiro, né, e você tivesse um visto de estudo, seu parceiro ganhava um visto de trabalho. Isso tem que ser casamento ou união estável comprovada, ou seja, não basta só o documento da união estável, você tem que ter a união estável e a comprovação de pelo menos um ano de união estável. Então ficou muito difícil, a gente achava que a união estável ela ia funcionar, e no final, nos 45 minutos do segundo tempo, a gente teve que providenciar um casamento, que foi o nosso casamento civil, para a gente conseguir esse benefício. Com um certo planejamento financeiro, a gente foi atrás de uma ajuda a respeito do visto. O Bruno estava terminando o mestrado dele, então estava acontecendo muita coisa no momento. E a gente estava com medo das coisas darem errado, porque a gente queria vir no ano de 2023, o Bruno queria muito chegar, porque tem toda a relação da idade, quanto mais jovem você for, é melhor. Então ele queria muito vir o mais rápido possível, e para que nada desse errado, que a gente conseguisse vir, a gente contratou uma empresa de consultoria de visto. Então a gente fez tudo com eles a respeito, eles mandavam os documentos, eles pediam os documentos para dar entrada até no college, para conseguir uma vaga do college, eles ajudaram a gente a achar, olha, aqui esse college tem esse curso, se você se matricular e tal. Então foi tudo feito através da consultoria de vistos, e eles estiveram com a gente até o final, até o nosso visto ser aprovado, e a gente já tá ali com a passagem comprada. Então foi de muita ajuda, muito grande. Eu super recomendo você pegar uma consultoria da sua confiança. Depois de tudo escolhido, seu college escolhido, o Bruno escolheu o Douglas College, que fica aqui em British Columbia, ali pertinho de Vancouver. Uma cidadezinha que se chama New Westminster, que parece muito um bairro, mas é uma cidadezinha. A gente foi para a aplicação, que seria o nosso passo 3. A aplicação, eu sugiro, se você não tem conhecimento de como funciona o processo de aplicação de um visto, eu sugiro que você contrate uma consultoria de vistos para te ajudar nessa, porque é muito documento, é muita burocracia. A gente, em Natal, a gente teve que viajar 2 vezes para Recife, porque são coisas específicas. Você tem o exame de sangue, você tem a biometria, você tem o envio, né, dos passaportes por visto, caso você seja aprovado. Então são vários formulários, várias coisas que às vezes, se você não tem uma noção mais ou menos de como funciona, e é tudo em inglês, tá, gente? Então tem que ter um pouco de cuidado aí na hora de você fazer todo esse processo. A nossa aplicação em si foi muito rápida porque a gente já tinha todo aquele preparo financeiro, que é muito importante de você ter para você comprovar para o governo do Canadá que você vai estudar, tem dinheiro para se manter lá, que você não vai ficar lá ilegalmente e você vai voltar. Porque até então, esse método de imigração, do visto de estudos, ele não te garante que você vá ficar no país. Então você vai ficar no país pelo período de estudos, que no caso do Bruno são 2 anos. Após esses 2 anos, ele ainda tem mais 3 anos de visto de trabalho que ele pode trabalhar lá, e eu vou ter que renovar o meu visto de trabalho também para continuar acompanhando ele lá. Mas
Terminando isso, você vai ter que voltar para o Brasil se você não aplicou para uma próxima fase da imigração, que é a residência permanente. A residência permanente, ela te deixa ficar no país, você aplica ali por um sistema de pontos, que ela deixa você trabalhar no país, ficar lá o quanto tempo você quiser. Então você vai virar um residente permanente do país e é um status muito bom para quem quer permanecer no país. E só depois da residência permanente que você depois pega o título de cidadania, que aí é um outro processo, outras coisas que você tem que fazer. Então tudo que a gente está tendo até agora é o primeiro passo, que é o visto de estudos, o visto de trabalho, para a gente conseguir experiência canadense, para a gente construir os nossos pontos dentro do sistema canadense, para a gente conseguir depois tentar a nossa residência permanente. Então a gente está no primeiro passo de vários passos que a gente tem que seguir para conseguir permanecer aqui. A nossa aplicação, se eu não me engano, ela foi de julho a outubro, mas é porque o processo, a gente teve que viajar para Recife para tirar os exames médicos, que eles pedem os exames médicos específicos para você fazer e levar com um médico credenciado do Canadá. Então são poucos lugares, eu acho que tem em Fortaleza, acho que tem em Recife, Brasília, são algumas cidades do Brasil que tem esse médico específico, então você tem que ver tudo no site do governo, fale com a sua consultora de visto, que ela também pode te ajudar nisso. Depois do exame médico, se tiver tudo ok, eles já fazem o seu cadastro ali no site do governo canadense para colocar suas informações. Esse site do governo canadense tem todas as informações possíveis sobre o processo de imigração, sobre o processo do seu visto, então tem que ficar muito ligado nesse site. Depois dos exames médicos, então tem a biometria. Se você já tiver visto de turismo pro Canadá, às vezes eles nem pedem porque você já vai estar cadastrado no sistema deles, mas para quem é a primeira vez fazendo qualquer coisa relacionada ao Canadá, normalmente eles pedem sim. Após a biometria, enviado todos os formulários pro governo do Canadá, você vai ficar no período de espera ali que eles dão, um período entre 7 e 14 semanas, depende muito do período. No período que a gente pegou, estava no final do intake de setembro do pessoal, ou seja, as pessoas que iam pro college, porque as aulas começavam em setembro no Canadá, todo mundo estava tentando tirar o visto nessa época. Então quando a gente aplicou um pouquinho assim no início de setembro, já tinha passado meio que a época para eles tirarem o visto, tava mais calmo, então o nosso processo ele foi tipo muito rápido, a gente não esperava que fosse tão rápido, foi umas 4 semanas, não chegou, acho que chegou um mês e pouquinho, mas a gente esperava assim que fosse bem mais demorado, mas deu tudo certo, graças a Deus. Visto aprovado, a gente tava morrendo de medo de comprar passagem e nosso visto ser negado, então a gente comprou a passagem assim, só depois que o nosso visto foi aprovado, foi em outubro. Eu não recomendo porque em agosto a nossa passagem estava metade do preço. Então quando a gente comprou, estava muito caro, porque era antes do Natal, a gente queria passar o Natal no Brasil com a família do Bruno, eu queria visitar a minha família que mora em outra cidade também. Então a gente optou para ir logo depois do Natal, então o preço subiu muito da passagem, a gente gastou bastante com isso. E aí você compra a sua passagem só de ida, né, vê todos os documentos necessários, gente. Acho que o que a gente mais quebrou a cabeça foi em questão de banco, comprovar renda. A gente tem que fazer uma carta se apresentando, os motivos do porquê você quer ir para o Canadá e os motivos que você tem que voltar para o Brasil por causa da experiência, porque o seu visto não é permanente, uma hora você vai ter que voltar e você tem que citar isso na sua carta. Olha, eu tô indo para o Canadá para aprender coisas novas, fazer o college, no meu caso, para eu acompanhar o Bruno, ajudar na renda familiar em casa, com o meu trabalho, trabalhando, enfim, e para poder voltar para o Brasil com uma experiência. Então eles levam muito em conta o seu histórico. Muita gente que vai para o Canadá com oferta de emprego do Brasil. Uma empresa canadense contrata você morando no Brasil, você ganha o visto de trabalho para trabalhar no Canadá e você vai meio que através dessa empresa. Então, o tanto que você tem que comprovar de renda não é a mesma coisa que quando uma pessoa vai estudar, porque o estudo dela, mesmo no college público, que na verdade é pago, você tem que comprovar o seu período de estudo. O período de estudo depende muito do valor. Acho que o Bruno teve que comprovar ali 1 ano de college, se eu não me engano, pagar tipo como se você tivesse dinheiro de todo 1 ano de college. Essa história de qualquer um vai pro Canadá é mentira, porque precisa de muito planejamento financeiro, é muito gasto, é muito caro, não vou mentir pra você. Agora no final do ano o governo canadense ele atualizou esse preço, porque tem uma faixa de preço base. Se você for acompanhar as notícias do Canadá, você vai ver que agora no final de 2023 para 2024
Eles atualizaram o valor, eles dobraram o preço que você precisa comprovar para você poder vir estudar no país. Então, muita gente que estava se planejando para vir nesse início de 2024 ficou um pouco frustrado porque é muito dinheiro, eles pediram um dobro. Então, a pessoa que se planejou para aquele preço ali, para aquela quantidade de dinheiro, guardar aquela quantidade de dinheiro que já não é fácil, você tem que dobrar esse valor, é um desafio assim que afetou muita gente por causa dos meios de vir, né? Que o método mais comum é vir com college, que é o método mais fácil, assim, mas é o mais caro. Então isso afetou muitas pessoas e faltam muitas informações ainda. O governo canadense está soltando muitas notícias assim, mas sem grandes explicações. Tá tudo um pouco confuso, mas agora eu tenho certeza que a gente fez a escolha certa de vir o mais rápido possível, porque a gente pegou ainda o valor anterior. E tipo assim, é um assunto muito complexo, porque a última vez que atualizaram os valores foi em 2021, se eu não me engano, foi mais de 10 anos atrás. Então é um valor que já não se aplica mais à realidade. O dinheiro que você traz já não se aplica mais à realidade de hoje, porque os preços subiram, teve pandemia, então a inflação, né, faz muita diferença. E aquele preço, aquele valor já não mais condiz com a realidade de hoje. Então eles quiseram ajustar esse preço, pena que foi assim um valor muito significativo de uma hora para outra. Então isso afetou muita gente, a gente está esperando maiores esclarecimentos sobre isso. Então a gente chegou aqui no dia 28 de dezembro de 2023, então um pouquinho depois do Natal, a gente conseguiu passar o Natal em família ali, e hoje faz 1 mês e 3 dias que a gente tá aqui, estamos seguindo a vida, college, essa rotina. Então eu quis explicar um pouco sobre como foi o processo, por que a gente veio pra cá, porque realmente foi um sonho do Bruno, é um sonho de muita gente, mas tem várias etapas, várias coisas que a gente tem que fazer até chegar aqui. Muito planejamento, muita pesquisa, porque, como eu disse, é um investimento de vida. Eu não queria ter vindo tão rápido, porque eu não tive tanto esse tempo de preparação que o Bruno teve. O Bruno sonha com isso há uns 10 anos. Ele diz que é desde 2013 que ele pensa com isso. Então, quando ele foi para Dublin, ele já estava pensando no Canadá. Ele foi mais pela experiência, deu certo, mas ele sempre realmente quis o Canadá. Então, acompanhando ele, o nosso casamento foi às pressas por causa desse plano Canadá. A gente pretendia vir com a união estável, mas a gente não sabia do detalhe da comprovação, porque nas regras antigas, por isso que é importante você ficar sempre atualizado quanto às regras do Canadá. Nas regras antigas você não precisava comprovar, era só você ter ali o papel de união estável que você conseguia vir. Essa atualização foi mais recente, que você precisava comprovar, seja com conta bancária compartilhada, plano de saúde. A gente não tinha nada disso, até porque a gente morava em cidades diferentes. Então é tudo assim, planejamento, muita pesquisa, e que eu acredito que dê tudo certo. Então muitos detalhes, muita gente chega aqui com pouca informação sobre algumas coisas e sofre bastante para conseguir as coisas aqui. Então se adaptar à realidade mesmo e buscar pessoas que falam sobre a realidade do dia a dia. Não adianta você procurar pessoas que só falem bem do país, porque todo país tem seus problemas, e nós como imigrantes a gente sofre bastante porque a gente não tem direito de voto. Então mesmo que as coisas mudem muito bem para os habitantes, para os cidadãos aqui, você como imigrante, se você não é cidadão, as coisas vão mudar para os imigrantes e você não vai poder como contestar isso politicamente, você não tem direito ao voto. Então a gente tem que só aceitar como as coisas são, e infelizmente tudo tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. Tirando tudo isso, a nossa experiência está sendo muito boa mesmo. A gente está gostando muito do Canadá, a gente está morando em Surrey, que é próximo de Vancouver, sim, tem trem para Vancouver, é super fácil se locomover aqui, o transporte público realmente funciona e tem sido um grande diferencial assim na nossa qualidade de vida. A gente fala muito também sobre segurança que é uma coisa que faz muita diferença no Canadá, mas a gente tem que viver, no Brasil a gente vive, mas vive com medo. A gente não pode falar muito em relação ao poder de compra, porque a gente é imigrante, a gente está buscando trabalho, a gente ainda não tem acesso a algumas coisas assim que a pessoa faz a propaganda, iPhone é mais barato, mas isso realmente, essas coisas mais materiais ainda não fazem tanta diferença na nossa vida, porque ainda a gente não teve a chance de viver coisas do tipo. Particularmente, eu vivia bem, assim, nunca tive o sonho de sair do Brasil.
Eu me mudei, eu tinha um sonho de sair da minha cidade, de Boa Vista, desde sempre, desde pequenininha. Eu falava que ia sair de lá, porque eu passei minha vida lá. E aí, quando eu me mudei para João Pessoa, eu tava muito feliz. É uma cidade muito linda, muito turística, eu fiz amizades incríveis lá. Eu passaria, assim, a minha vida lá. Mas, né, eu nunca vou impedir o Bruno de sonhar, e a gente queria fazer junto. Foi uma decisão que foi tomada junto, então levamos muita coisa em conta. Mas tem as questões de segurança, de trabalho. Eu tentei trabalhar lá, então tava muito ruim pra mim em questão de trabalho, por ser uma cidade completamente nova, e eu tava tentando entrar na minha área, então tive dificuldade nisso. É uma série de coisas, tem que ver o que vale a pena pra você. Pra gente, a gente não tinha nada a perder. Eu simplesmente tinha começado a minha carreira profissional, então, tipo, não tem nada assim a longo prazo pra eu deixar abrir mão, a não ser a minha família e meus amigos, que isso faz muita falta, isso faz muita diferença. Mas, assim, pra gente, a gente só decidiu começar tudo de novo. Pra gente não tem problema, pra gente não tem muitas coisas, assim, grandes coisas, muitos bens no Brasil. Então pra gente valeu muito a pena. É uma questão de conversa, se é um sonho seu, às vezes é a hora de você realizar esse sonho. Tenho muito mais coisas pra falar. Estou planejando fazer um vídeo só sobre custos de vida. Tanto que a gente gastou pra vir pro Canadá, o tanto que a gente tá gastando pra se manter aqui. Todos os valores, valor de passagem, tudo que a gente gastou com visto. Estou planejando fazer esse vídeo. Então, se você quiser muito esse vídeo sobre os valores, essas coisas, deixa aqui nos comentários, pede esse vídeo e mostra que tá tendo interesse no assunto, tá bom? Vou fazer um vídeo também falando mais sobre como tá sendo procurar emprego, como tá sendo as entrevistas que eu tô fazendo, essa semana eu tive 3 entrevistas, semana passada eu acho que tive mais 2 ou mais 3. Estou procurando coisas na minha área, mais ou menos. Eu sou médica veterinária, então eu não posso trabalhar como veterinária no Canadá se eu não passar pela validação do diploma aqui, mas eu posso trabalhar meio que na minha área como assistente de veterinário. Então tô aplicando para várias vagas meio que nesse ramo. Tive umas experiências bem positivas, umas experiências nem tanto, mas eu vou contar tudo pra vocês em um próximo vídeo. Esse canal tá sendo muito importante pra mim, eu tô investindo bastante em relação à criação de conteúdo. Então, se você gosta desse vídeo, deixa o like, deixa um comentário, compartilha para alguém que é interessado em saber como vir para o Canadá, como é o processo, se demora muito. Eu pretendo falar muito mais sobre esse assunto, mas é assim, eu não sou consultora de imigração, eu não sou consultora de visto, então eu posso falar tudo baseada unicamente na minha experiência, em histórias que eu escuto de amigos aqui, que a gente fez alguns amigos brasileiros, inclusive no nosso prédio tem vários brasileiros, então sei que foi o vídeo mais diferente dos vlogs aqui. Eu estou preparando os vlogs dessa semana, mas para dar uma pausa assim e explicar mais ou menos do que está acontecendo, eu resolvi fazer esse formato de vídeo. Vocês podem ver, o nosso quarto ainda tá vazio, a gente não comprou praticamente nada, falta o colchão aqui, a gente não tem sofá, a gente tá dormindo ainda no colchão de ar. Um mês no Canadá a gente ainda tá dormindo no colchão de ar, mas não temos nada a reclamar. A gente tá conseguindo fazer tudo certinho aqui, tá tudo encaminhando pra dar certo. E é isso, agora eu vou jantar que eu tô morrendo de fome. Olha, são 4h30. A cidade tá assim, tá quase escurecendo. Vocês estão na minha janela, eu coloquei só lá na janela pra gravar. Mas é isso. Gostamos muito de Surrey, é uma cidade muito bonita, tem pessoas de diferentes lugares, muita cultura diferente, é uma cidade muito tranquila e você tem acesso fácil aos lugares, por causa que o sistema de transporte público aqui é muito bom. Então a gente não tem nada a reclamar a respeito disso. Fizemos escolhas assim muito boas. A gente achou esse apartamento através de uma empresa de housing. Essa empresa de housing é de brasileiros, eles procuram apartamentos para brasileiros aqui no Canadá, em várias cidades do Canadá. Então eles ofereceram um suporte pra gente. Claro que é um serviço pago, mas a gente tava com muito medo porque o sistema imobiliário aqui às vezes não é muito favorável para o imigrante. Você precisa ter um histórico prévio no Brasil, e com essas empresas você dá mais credibilidade para as pessoas que vão alugar para você. Então, eu recomendo. Você consegue fazer sozinho? Consegue, mas é um perrengue a mais, sabe? A gente queria evitar tudo isso pra gente não ter nenhuma frustração assim de início com o país, pra deixar tudo certinho. Então é isso, planejamento é tudo. Isso que eu falo, planejar, pesquisar e saber o que você quer, saber as dificuldades que você vai enfrentar, ter o pé no chão sobre aquilo que você pode passar aqui ou não. E o principal, que eu acho que é o principal, é o seu inglês. O Canadá é um país bilíngue, mas se você não for pro Quebec, o seu inglês, investe no seu inglês.
Eu acho que isso é tudo. Se vocês têm dúvidas, perguntas sobre qualquer coisa, porque eu falei de modo geral de como foi o nosso processo. Eu pretendo falar disso mais detalhadamente a respeito dos custos que a gente pagou nas coisas, como funcionam as coisas burocráticas e tudo que a gente passou baseado na nossa experiência. Então, se vocês quiserem saber sobre qualquer outra coisa aqui, deixem aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê na próxima, vai ter vlog. Tô preparando um novo vlog, não se preocupem, mas também vai ter vídeo muito assim da gente batendo um papo mais cabeça, explicando as coisas, tá bom? Vejo vocês na próxima, tchau!